Boa tarde. Estamos no seminário de capacitação em política habitacional, na aula 2, que vai tratar de política urbana e habitacional no Brasil. Meu nome é Alejandra Maria de Vecchi, sou doutora em planejamento urbano e regional, mestre pela Universidade de Londres e arquiteta urbanista com vasta experiência em formulação de políticas urbanas e habitacionais há mais de 30 anos. Para começar, a gente vai olhar quais são os problemas urbanos e habitacionais no Brasil. Também a gente vai fazer uma análise da evolução da ação governamental na política habitacional, analisar o conceito de habitação, analisar a política nacional de habitação, o Sistema Nacional de Habitação, o Plano Nacional, de maneira a contextualizar a elaboração dos planos estaduais de habitação. E, por último, vamos tratar de alguns conceitos e objetivos referentes ao Plano Estadual de Habitação. O contexto urbano brasileiro, ele se caracteriza por vastas extensões territoriais marcadas por pobreza, profundas desigualdades territoriais e grande concentração de riqueza e poder. O padrão de urbanização é excludente e predatório, caracterizado por assentamentos urbanos informais, irregulares, ausência de infraestrutura básica e equipamentos, ocupação urbana predatória em áreas de interesse ambiental e criação de eixos de expansão urbana para classes médias e altas com concentração de investimentos. Esta é a realidade da maior parte das cidades brasileiras. Outra questão importante é entender que a habitação só pode ser entendida a partir da leitura dos seus três componentes, que é terra, a infraestrutura com a localização e a moradia propriamente dita. Não há habitação sem estas três variáveis. Outro aspecto importante do problema habitacional no Brasil é que ele está pautado pelo tripé propriedade privada, assentamento periférico e autoconstrução. E esta passa a ser a estratégia amplamente utilizada nas cidades brasileiras. Esta estratégia está pautada na diminuição dos custos de reprodução da força de trabalho, expressos em salários baixos. Esta estratégia de diminuição de custos da reprodução da força de trabalho, ela foi consagrada nos anos 70, quando o Brasil vendia internacionalmente a mão de obra mais barata do mundo, né? Porque a China estava fora de todo o circuito capitalista e o Brasil vendia a mão de obra mais barata do mundo. E como conseguia vender a mão de obra mais barata do mundo, era não colocar na conta a questão habitacional. Então, a questão habitacional era um problema de cada um se vira, né? E com isso, as estratégias de assentamento informal, com loteamento clandestino, favelas e cortiços, passaram a ser o denominador comum das cidades e o denominador comum da solução habitacional para a maioria da população. Estamos falando da maioria, né? Outra questão super importante desse contexto urbano é que nós temos um processo de expansão constante da mancha urbana, uma dispersão da mancha urbana, que se avança sobre áreas ambientalmente protegidas, né, ambientalmente frágeis, e esta expansão, né, se a gente olhar para a taxa de crescimento, a gente vai ver que essa taxa é superior à taxa de crescimento demográfico. Isso passa a criar um processo de dispersão e desadensamento. Muitos vão falar, mas isso é bom, viver separado do outro, viver em condições mais dispersas.
Só que a gente tem densidades, né, nesses contextos, que não permitem investimentos eficientes em infraestrutura e exigem subsídios insustentáveis ao longo do tempo. Então, eu não consigo pagar uma rede de água, uma rede de esgoto, uma rede de ônibus, porque a cidade se expande além do necessário. E, por outro lado, eu tenho um problema que é a dissociação do local de moradia do local de emprego. Ou seja, os empregos continuam estando em áreas centrais e a população dispersa nas periferias, exigindo viagens pendulares diárias superiores a 20 minutos cada perna. Então, isso acaba definindo uma baixa qualidade de vida para a maioria da população. Por outro lado, também existe outro fenômeno desse padrão de desenvolvimento urbano, que são as áreas centrais com perda constante de população. As áreas centrais perdendo população constante, enquanto a população vai ocupar essas áreas periféricas. Vamos olhar alguns números para entender esse fenômeno. Aqui a gente tem os dados da região metropolitana de São Paulo e da região metropolitana do Rio para a série histórica entre 1990 e 2010. Se a gente analisar aqui o crescimento da mancha urbana da região metropolitana de São Paulo, a gente vai ver que ela teve um acréscimo de 90 a 2010 de 724 quilômetros quadrados. 724 Ibirapueras, isso significa um acréscimo de 68% sobre a área existente em 1990. Enquanto isso, a população, né, teve um acréscimo de 2.870.575. Isso significa que quando a gente vai olhar as densidades, a gente vê que em 90 a densidade demográfica média era de 144 habitantes por hectare. Em 2010, 101. O que isso significa? Que a mancha urbana cresceu mais do que a população. Cresceu de uma forma desnecessária. A mesma coisa acontece para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Se analisarmos o padrão do crescimento da mancha urbana, no Rio de Janeiro tivemos um acréscimo entre 80 e 2000 de 1.112 quilômetros quadrados de área urbana, enquanto teve um acréscimo de 2.097.413 habitantes. Esse padrão acabou gerando um processo de desadensamento que, no 80, era de 58 habitantes por hectare e em 2000 passou a ser de 38. Vale lembrar que para você instalar uma linha de ônibus, a densidade média mínima tem que ser 100 habitantes por hectare. Abaixo disso, eu tenho que financiar, tenho que fazer com que não se paga o investimento na infraestrutura. Tenho que subsidiar. Aqui a gente tem uma série de slides que mostram esse crescimento da região metropolitana de São Paulo de 74 a 2010, mostrando de fato como isso aconteceu. E a questão é, quando a gente olha para o padrão de crescimento, como ele se manifesta com esta cara. São assentamentos informais que surgem a partir da invasão de terras, neste caso, ambientalmente frágeis, são áreas protegidas ambientais, né? Onde a população constrói por mutirão a sua habitação e se abrem ruas onde possível, ou não se abrem ruas.
é um acampamento. Isto aqui é a região extremo-leste da região metropolitana de São Paulo, cidade de Tiradentes. Ou esta outra manifestação desse mesmo processo, aqui no extremo sul da região metropolitana de São Paulo, a ocupação das áreas de mananciais. Então, aqui a gente também pode ver uma ocupação onde não há, claro, a definição de um lote, as ruas são definidas dentro do possível e as casas são autoconstruídas. Outra manifestação do mesmo fenômeno, aqui as casas construídas nas áreas de proteção permanente ao longo dos rios ou em cima dos rios. Isso aqui é a zona norte de São Paulo. Também há outro fenômeno de criação de loteamentos clandestinos. Este loteamento está situado na várzea do Rio Tietê e ele foi criado a partir do aterro com material de obra, né? O entulho. Então, muitas vezes a gente contrata empresas de coleta de entulho que são mais baratas que as normais. Só que elas não estão licenciadas, não têm o seu despejo licenciado. E o que acontece? Eles lançam o material em qualquer lugar, e neste caso, eles estão lançando o material sobre a área da várzea do Rio Tietê. E não somente lançam material, como criam terra e vendem lotes. E a população compra esses lotes acreditando que está comprando uma área adequada de habitação e está no meio da várzea do Tietê com todos os problemas de inundação que vocês podem imaginar, como podemos ver aqui nas franjas. Outra foto da mesma localização, da várzea do Tietê. Outro ângulo. Então, aqui a gente pode ver, né, como o processo de adicionar entulho vai criando um novo lote, e esse novo lote é vendido e ocupado, e assim sucessivamente acontece o processo de ocupação. Então, olhando aqui a questão das densidades que eu estava mencionando anteriormente, uma densidade aonde eu consigo pagar a infraestrutura, né? A população consegue pagar a infraestrutura, é aquela que gira em torno dos 400 a 800 habitantes por hectare. Se a gente voltar naquele quadro anterior, a gente pode ver que as densidades no Brasil, em São Paulo, hoje, né? 100 habitantes por hectare. No Rio, 38. Em Manaus, 65. Em João Pessoa, 76. Nenhuma dessas densidades é capaz de pagar sistemas de infraestrutura complexos. Então, esse é um dado importante. O desenvolvimento urbano, ele deve ser feito a partir de uma densidade mínima e ela tem que girar em torno dos 350 habitantes por hectare para poder, né, pagar infraestruturas complexas. Aqui a gente tem, só para ilustrar, né, para vocês saberem, né, qual que é essa realidade no Brasil. Por exemplo, um bairro muito conhecido em Belo Horizonte, de área residencial, é a Pampulha, 19 habitantes por hectare. O plano piloto de Brasília, né, nosso grande exemplo urbano, 5 habitantes por hectare, né? Em São Paulo, a região de Pinheiros, Moema, que são áreas que a gente acredita que sejam densas, 88 ou 100 habitantes por hectare, mesmo Itaim Bibi, 100 habitantes por hectare. Já o Rio de Janeiro, que tem as densidades mais equilibradas para pagar infraestrutura,
Botafogo, 248, e Copacabana, 492 habitantes por hectare. Se a gente olhar essas densidades no mundo, a gente vai ver que as densidades mínimas, por exemplo, aqui, densidade mínima para a provisão de ônibus, 100 habitantes por hectare. A densidade média de Londres, 168 habitantes por hectare. A densidade da cidade Jardim, né, que é uma cidade, supostamente um bairro, com áreas verdes, lotes de 500 metros quadrados, 180 habitantes por hectare. A densidade mínima para a implantação de uma linha de bonde de VLT, 240 habitantes por hectare. Então, aqui a gente tem alguns números que nos permitem entender que as densidades demográficas das cidades brasileiras são insustentáveis e que exigem a formulação de um novo padrão, né, de desenvolvimento urbano que seja capaz de equacionar infraestrutura complexa. Outra questão importante é aquilo que eu mencionei anteriormente, que é a dissociação da localização do emprego da localização da moradia. Enquanto os empregos nas áreas centrais, eles se manifestam com densidades médias da ordem de 700 empregos por hectare, as densidades demográficas nesses setores não passam de 50. Muitos autores apontam que nesses locais de concentração de emprego, eu teria que ter uma densidade demográfica equivalente à densidade de emprego. Então, se eu tenho 700 empregos por hectare, eu teria que ter 700 habitantes por hectare. Por que isso? Porque na hora que eu tenho uma densidade próxima, eu consigo garantir que os deslocamentos casa-trabalho serão feitos a pé ou de bicicleta. Não será necessário o uso de transporte público nem de carros. E numa situação como a gente está atravessando, de mudanças climáticas, onde é imperativo a redução da emissão de gases de efeito estufa, esta diretriz de desenvolvimento urbano é fundamental. Então, aqui a gente tem uma outra diretriz, que é adensar os locais que concentram o emprego. Então, quando a gente vai fazer um plano de habitação ou um plano diretor, é muito importante reconhecer os locais de concentração de empregos e, nesses locais, identificar as oportunidades imobiliárias e permitir que esses locais sejam adensados para aproximar a população do seu local de emprego. Aqui, a identificação bibliográfica de alguns autores que mostram essa relação população-emprego. Então, aqui, por exemplo, o emprego e a população, enquanto o emprego é 1, a população é 25, de 0,7 a 1,3. Então, esse número ideal seria que para cada emprego eu tivesse um habitante morando no mesmo local. Isso reduziria os deslocamentos, melhoraria a qualidade de vida, melhoraria a qualidade do ar e teríamos uma cidade compacta e eficiente. Bom, dito isto, é importante entender também quais são as ações que o poder público tem implementado, né, para combater esse contexto urbano predatório e catastrófico, né, que a gente mostrou anteriormente. Então, o que a gente tem visto? Que o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo predominam na cidade formal. Sobre a cidade informal, não há controle. A concentração dos investimentos públicos em equipamentos e serviços se dão nas áreas mais valorizadas. Não se investe na área informal. E outro paradoxo
das ações do poder público é que há uma incapacidade do poder público de conter os ciclos de expansão periférica e de ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Então, este tem sido o padrão de ação do poder público. Neste contexto, né, no ano de 88, surge a Constituição do Brasil, e que pela primeira vez na história da humanidade traz um capítulo sobre política urbana, que é o artigo 182. Esse artigo trata das funções sociais da cidade e da propriedade e define que o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E no âmbito do plano diretor, eu devo definir quando a propriedade privada cumpre a sua função social. Então, nesse contexto, o município pode exigir o adequado aproveitamento da propriedade subutilizada ou não utilizada. E também a Constituição trata do uso capião da propriedade urbana. Outro elemento importante para entender os regulamentos do desenvolvimento urbano é a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o famoso Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade regulamenta o capítulo da política urbana da Constituição Federal, tratando especialmente da função social da propriedade e do uso capião urbano. Define também que o plano diretor deva ser feito para a totalidade do município, englobando áreas urbanas e rurais. E também traz a variável da gestão democrática. O que é isso? A gestão democrática é um pacto territorial entre todos os segmentos da sociedade que constroem e se utilizam do espaço urbano. Bom, dito isto, vamos agora a alguns números para entender, né, as características da população. Nesse contexto, 87% da população brasileira é urbana, né? A gente tem percebido, né, nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, um agravamento dos problemas ambientais e das desigualdades socioespaciais. A gente tem visto nas grandes capitais um aumento significativo da população de rua. Por exemplo, aqui em São Paulo, estão falando em 70 mil moradores de rua. 70 mil é uma cidade inteira de moradores de rua. Tanto que algumas praças são acampamentos cheios de barracas, porque as pessoas moram na praça com barraca. Nos principais centros metropolitanos, aproximadamente 50% da população reside em assentamentos informais. O que são assentamentos informais? Assentamentos informais são favelas, são loteamentos clandestinos, são loteamentos irregulares, são cortiços, são ocupações de prédios abandonados. Todas essas são manifestações do que a gente chama de assentamentos informais. Estamos falando da metade da população brasileira morando nessas condições. E outra questão super importante é que 1/4 da população vive em situação de pobreza ou extrema pobreza, e 48% das famílias ganham até 2 salários mínimos. Então, é uma situação muito complexa para pensar e equacionar o problema habitacional, porque estamos falando de gente que não tem capacidade de financiamento, não tem capacidade de entrar no mercado, né, no mercado de terras, no mercado imobiliário, e também não tem capacidade de prosperar, porque tem pouco acesso à educação e pouco acesso aos tratamentos de saúde. Então, é uma sociedade que tende a ficar estagnada com este padrão de vida.
as cidades refletem esses graves, né, desajustes históricos e estruturais da nossa sociedade e que estão totalmente vinculados a um modelo de desenvolvimento nacional, né? Isso aqui foi criado, foi decidido, né? Vamos primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir, né? E dessa forma, a gente pode falar que o problema habitacional é um problema estrutural, vinculado à falta de oportunidades de trabalho, e não é simplesmente uma questão de redução do déficit. Então, quando a gente fala em política habitacional, a gente tem que pensar toda a política urbana junto, a política de desenvolvimento econômico junto, porque senão não há sustentabilidade numa política habitacional sem esses pilares complementares. A variável da inadequação habitacional já aponta a gravidade desta questão, com índices da ordem de 65% da totalidade dos domicílios. Aqui eu trago uma definição em inadequação habitacional, que foi definida pela Fundação João Pinheiro, e que diz que o domicílio inadequado é aquele que não tem regularidade fundiária, aquele que não tem infraestrutura, principalmente. E a gente está falando de um universo de 65% da totalidade dos domicílios. Loteamentos irregulares e ocupações espontâneas foram abertos em áreas periféricas. Os tecidos urbanos têm pouca urbanidade e ganham denominações próprias em cada região, como alagados, palafitas, vilas, invasões e, mais recentemente, comunidades. Este modelo, baseado no trinômio, assentamento precário, autoconstrução e moradia própria, caracteriza o forte processo de urbanização da segunda metade do século XX e continua presente, inclusive, em regiões que apresentam expansão mais recente. Nas áreas de urbanização mais antiga, como o Rio, para um superadensamento dessas áreas informais. Enquanto eu tenho um espraiamento da mancha urbana, as favelas se adensaram. E também há a produção de outros tipos de alternativas habitacionais, como a locação informal de barracos, a subdivisão dos lotes, a venda ou cessão de lajes, agravando as condições de habitabilidade. Cortiços e outras formas de habitação coletiva estão presentes, sobretudo, nas áreas centrais e consolidadas nas grandes cidades. Vamos olhar aqui em números, através do CADE único, como isso está representado, né? Então, a questão habitacional no Brasil em 2024 continua sendo um dos maiores desafios sociais e econômicos do país, com uma demanda crescente por moradias, especialmente entre as famílias de baixa renda. Se a gente for olhar o cadastro único brasileiro, a gente vai ver que apresenta 54.305.920 habitantes cadastrados, o que significa 33,5% da população brasileira. Em Rondônia, esse número, essa porcentagem não é muito diferente, né? Nós temos 36% da população no cadastro único, o que significa 376.153 pessoas. Bom, com isto dito, vamos entrar agora na questão habitacional propriamente dita e entender o déficit habitacional. O Brasil hoje enfrenta um déficit habitacional significativo, estimado em aproximadamente 6 milhões de moradias,
segundo os dados recentes da Fundação João Pinheiro. Lembrem que eu falei antes que 65% das moradias são inadequadas. Então, mas como assim? 6 milhões? Lá está dito que 65% dos domicílios tem alguma coisa errada, né? Porque eu tenho aproximadamente 60 milhões de domicílios. E aqui eu estou falando de 10% dos domicílios só como déficit. E não é verdade, lá falei 65%. Mas o que acontece? Essa metodologia da Fundação João Pinheiro define déficit como habitações precárias. E o que seria habitações precárias? Moradias em condições inadequadas, sem saneamento ou estrutura adequada. O que é isso? São moradias que estão sendo equacionadas em locais que não foram feitos para essa finalidade, como um vagão de trem, uma barraca, a rua, ou que vivem, né, com um gasto excessivo de aluguel ou com um adensamento excessivo, com várias famílias dividindo o mesmo domicílio. Isso caracteriza o déficit habitacional da Fundação João Pinheiro e totaliza 6 milhões de moradias. Grande parte da população, principalmente nas periferias e regiões metropolitanas, vive em áreas de ocupação informal. Esta informalidade se manifesta no que a Fundação João Pinheiro chama de inadequação habitacional. Então, aqui eu tenho o déficit, que é 6 milhões, e aqui tenho a inadequação habitacional, que envolve os 65% dos domicílios existentes no território brasileiro. Então, aqui a distribuição do déficit, dos 6 milhões de domicílios. Então, a gente vê que a região norte é a que maior concentra esse déficit, com 13%. Depois vem a região nordeste, com 8,9%, centro-oeste, com 8,5%, sudeste, 7,5% e sul, 6,6%. Aqui a definição, né, que eu estava falando para vocês, né, do déficit, né, aos domicílios rústicos improvisados, coabitação, ônus excessivo e adensamento excessivo, que são todas as variáveis que compõem o déficit habitacional, segundo a metodologia da Fundação João Pinheiro. E aqui a questão da inadequação, né, que são 65% dos domicílios, que se manifestam principalmente por habitação em áreas invadidas ou compradas irregularmente, áreas sem infraestrutura, áreas sem banheiro ou com cobertura inadequada. Este é o verdadeiro problema habitacional. Este 65% dos domicílios é a verdadeira face do problema habitacional. Então, aqui a gente tem, né, aqui ele está falando em 41% dos domicílios duráveis urbanos, 26 milhões de domicílios, sendo que a maior parte deles está na região norte, né? 76% dos domicílios inadequados está na região norte, seguido pela região nordeste, depois pela região sul, oeste e sudeste. E aqui eu vou trazer uma discussão um pouco teórica para vocês entenderem que a questão habitacional, ela está pautada por diferentes perspectivas de desenvolvimento, por diferentes teorias de desenvolvimento que vão olhar para a habitação como um elemento de facilitação do desenvolvimento econômico ou de provisão das condições mínimas para o desenvolvimento.
Então, de maneira geral, a gente pode definir, delimitar esses modelos de desenvolvimento em 3 grandes, né, paradigmas. Um primeiro paradigma, né, é a perspectiva clássica neoclássica. A perspectiva clássica e neoclássica é a que predominou, né, na época, no pós-guerra, né, e principalmente a partir do final dos anos 70, com a crise do petróleo. O que diz essa perspectiva neoclássica? Primeiro, temos que fazer com que a economia cresça para depois poder distribuir. Não há distribuição de renda sem desenvolvimento econômico. Então, aqui, a gente tem todas aquelas recomendações de redução do tamanho do Estado, de redução dos subsídios sociais, de redução dos programas sociais, o chamado Estado neoliberal, Estado mínimo, né? Então, essas são as recomendações desse modelo de desenvolvimento clássico, neoclássico, pautado pela teoria da modernização. Aqui, né, quando a gente tem políticas, né, o governo orientado por esse modelo de desenvolvimento, a gente vai ver que a política habitacional, ela não existe. Ela é praticamente uma política ancorada no mercado, ancorada na facilitação das condições do mercado, ou seja, a população tem que se inserir no mercado para conseguir habitação. Já há uma segunda visão, né, que é a perspectiva keynesiana, que aí ele vê, né, que você precisa investir, né, na redução da pobreza, no crescimento econômico, nas condições de desenvolvimento social, investir em políticas de saúde, de educação, para conseguir melhorar a condição de reprodução da força de trabalho e aí sim conseguir o crescimento econômico a partir de uma melhoria das condições da sociedade, né? Esta teoria keynesiana pautou muito a reconstrução da Europa, né? O pós-guerra. O pós-guerra foi pautado pela teoria keynesiana por essas políticas de distribuição de renda, né? Por políticas que eram pautadas no estado de bem-estar social, né? Comparado com o estado neoclássico, o estado mínimo do estado neoliberal. Então, aqui estou falando um estado que vai investir em políticas sociais de saúde, de educação e de habitação, né? Se a gente for olhar o pós-guerra da França, da Inglaterra, você vai ver que esses 2 governos vão criar os parques de habitação social maiores do mundo, né? Então, na Inglaterra foram criados conjuntos habitacionais que eram alocados a partir do cadastro social. Todo mundo tinha um cadastro e a partir desse cadastro ele tinha direito a uma moradia que era alocada em função da localização do emprego, enfim. Mas havia uma política maciça, massiva de habitação. Habitação para todos. Todo mundo tinha direito à habitação. Já, né, a terceira perspectiva, que é a mais extremista, que é a perspectiva marxista, que acabou criando as sociedades da China, Cuba, as sociedades socialistas, né? E aqui a gente tem uma outra equação entre mercado, Estado e sociedade, onde o Estado é totalmente dominador e a sociedade é unitária, né? E igualitária,
e os dois estão fundidos para gerar o desenvolvimento econômico, né? Esses três paradigmas, eles pautaram o século XX. Então, a gente vai ver um pêndulo, né, indo e vindo e orientando a formação dos estados em todo o mundo. A perspectiva marxista-leninista mais para o Bloco Leste, né, para os países do Bloco Leste, a perspectiva keynesiana muito forte na Europa no pós-guerra e a perspectiva neoclássica, o Estado neoliberal muito forte a partir dos anos 80 nos países em desenvolvimento e principalmente na América Latina. Por que é importante olhar isto? Porque a gente tem que se situar nesse paradigma de desenvolvimento para entender o que é possível fazer em termos de política habitacional. Eu não posso pensar com olhos de uma sociedade socialista se eu estou pautada num paradigma neoliberal, né? Ou de uma sociedade de bem-estar social, se eu estou também baixo um paradigma neoliberal. Então, essa questão, né, do modelo de desenvolvimento é uma questão muito importante de ser compreendida, né, para esse contexto de fundo. Agora vamos olhar um pouco como a política habitacional, como foi a evolução da política habitacional no Brasil, né? Então, o que a gente vai ver? Que entre 47 a 60, né, da era Vargas até Juscelino, nós tínhamos um modelo de desenvolvimento pautado por essa teoria da modernização que falava, primeiro vamos fazer crescer o bolo para depois distribuir. Então, a política habitacional era vista como uma política de desenvolvimento econômico e envolvia os três componentes, localização, infraestrutura e casa. Neste período, é criada a lei do inquilinato, com congelamento dos aluguéis, isso que acaba tendo uma consequência ao contrário, né? Em lugar de você ter mais oferta de apartamentos, ninguém mais quis produzir habitação para o aluguel com a lei do inquilinato. Então, acabou o mercado de aluguel. Outra criação dessa época são os institutos de aposentadoria e pensões, né, que fizeram vários conjuntos habitacionais em várias capitais brasileiras. E há um processo de mercantilização da habitação através da promoção da ideologia da casa própria. Até os anos 40, 50, a maioria da população vivia em habitação alugada. Ninguém era dono de uma casa. Mas com essa lei do inquilinato, que criou entraves para o mercado do aluguel, houve uma disseminação da ideologia da casa própria, e todo mundo passou a querer ter um lugar para si sem pagar aluguel. E com isto houve a disseminação do lote na periferia e da casa autoconstruída. Então é aqui que se gesta essa ideia de vou comprar um lote e vou fazer minha casa nos fins de semana. Na gestão já no quadro Goulart, né, há uma crítica a esse modelo nacional desenvolvimentista, se tenta implementar um estado de bem-estar social, né, é um período curto, de 4 anos, mas aqui vem a reforma agrária, há uma tentativa de fortalecer o estado de bem-estar social. A habitação é vista como um fator de desenvolvimento urbano e um pilar para a equação da reprodução da força de trabalho.
né? Então, há um esforço em criar políticas habitacionais massivas, distribuídas no país inteiro e distribuídas na forma a custo zero, né? Totalmente subsidiadas pelo Estado. Ao mesmo tempo, nesse período, há um processo de migração da população rural para o urbano, que faz com que a favela se consagre como um modelo habitacional. A população chega na cidade, não tem onde morar, e o que ela faz? Ela vai invadir um terreno, invadir áreas que estão vazias, e a partir daí, com a ajuda da comunidade, da associação de moradores, vai construir uma ocupação. Também é o momento da expansão periférica, do loteamento clandestino e da consagração da autoconstrução como forma de produção habitacional brasileira. Agora chegamos na época do governo militar, né? Castelo Branco, Costa e Silva. Voltamos, né? Aquele pêndulo que eu falava para vocês. Voltamos a sofrer a influência da teoria clássica, neoclássica, né? Neoliberal, que fala de novo, vamos primeiro fazer crescer o bolo para depois distribuir. E, ao mesmo tempo, o Brasil passa a ter um processo de desenvolvimento econômico conhecido como milagre econômico, né? Há dinheiro para ser emprestado internacionalmente a juros muito baixos. O Brasil capta esse dinheiro e investe muito em obras de infraestrutura, cria também o banco, um banco de desenvolvimento habitacional, o BNH, e cria financiamentos específicos para políticas habitacionais. São criados bancos hipotecários que fomentam a produção habitacional para todas as classes sociais e se consagra a figura do subsídio cruzado, ou seja, os ricos subsidiam os pobres, né? O segundo período do governo militar está pautado pela crise do petróleo. O que acontece? Neste período, aquele dinheiro fácil, né, que os países petrolíferos emprestavam para todo mundo, sai do mercado, porque eles decidem boicotar a produção de petróleo, e com isso os países da Latinoamérica que tinham se endividado, né, com juros baixíssimos, da noite para o dia, a dívida se multiplica por 10, né, e transforma isso no grande problema da década. Então, neste momento, né, essa crise do petróleo, o grande endividamento do Estado, faz com que abra espaço para a ingerência de organismos internacionais, como o Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vão falar, olha, ou vocês equacionam essa dívida, ou ninguém mais empresta dinheiro para vocês, se vocês vão afundar sozinhos. Então, eles entram com uma ingerência muito poderosa, criando condicionalidades para a política urbana. Então, essas condicionalidades eram, vocês não podem investir em política habitacional de provisão, vocês têm que promover urbanização de favelas, vocês têm que promover habitação por mutirão. Então, se muda a forma, né, de olhar para a habitação, porque não há dinheiro, né? O dinheiro é escasso e temos uma ingerência internacional por conta do grande endividamento que os países da Latinoamérica sofreram frente à crise do petróleo.
A habitação é vista como uma relação conflitiva entre Estado e mercado, e aqui é isso que eu estava falando antes, há o início da disseminação das políticas não convencionais e facilitadoras, principalmente criadas pelos bancos internacionais como o Banco Mundial. O que são políticas facilitadoras? É olhar para o investimento que a população faz por si e beneficiar esse investimento e se apropriar desse investimento e passar a chamá-lo de política habitacional. Se eu tenho uma favela, tem gente que fez investimento construindo suas casas no final de semana, invadindo terra. Então o banco diz: vamos facilitar que esses assentamentos se consolidem, né? Melhorem sua qualidade de vida, tenham infraestrutura. E há uma grande mudança, uma mudança total na formulação das políticas habitacionais. Passamos de políticas provedoras, dos bancos hipotecários, das Coabs, dos IAPs, do BNH, para olhar para a política habitacional promovida por governo local através de urbanização de favelas e regularização de loteamentos clandestinos, principalmente. A partir de 85, há um processo generalizado, né, com a crise de petróleo, já não há mais como legitimar, através do crescimento econômico, o governo militar. Então, há um processo de democratização generalizado na América Latina, e esse processo de redemocratização vem acompanhado com um ajuste neoliberal da economia. A habitação passa a ser uma questão de mercado, as políticas habitacionais a serem promovidas são não convencionais, o terceiro setor é inserido no processo como nova institucionalidade mediadora na ausência de Estado, né? Há uma valorização extrema dos investimentos feitos em favelas para a própria população, a partir da formulação de políticas que tirem proveito destes investimentos. Aí, no Brasil, se consolida o binário cidade formal e informal, e há uma elitização marcante do mercado habitacional, com a ampliação da penetração do capital financeiro no território urbano. As políticas não convencionais e facilitadoras aumentam a produtividade do investimento estatal. Então, esse pêndulo, né, entre os modelos de desenvolvimento e o enfoque da política é muito importante de ser percebido para a gente entender onde a gente está hoje, né? Então, hoje, a gente tem o predomínio, né, das políticas não convencionais, né? Há uma remercantilização de bens e serviços de consumo coletivo. Então, você tem universidade paga, telefone pago, luz, água, tudo repassado para o mercado, né? Privatizado para o mercado, tudo mercantilizado, né? Isso é uma mudança enorme para o cenário que havia no período anterior. E isso acaba criando também piores condições para as populações carentes, que passam a ter que pagar tarifas para todos os serviços. Então, em suma, né, a gente pode definir que o atual período está pautado por essas políticas não convencionais de habitação, em oposição às políticas provedoras, né, as políticas que davam uma casa e um lote, né, para cada família. Os mutirões, urbanizações de favela, regularização urbanística e fundiária,
programa de cortiços, são modalidades que passam a ser incorporadas no desenho das políticas habitacionais, e também há uma disseminação da criação das zonas especiais de interesse social, que identificam os aglomerados informais, garantindo, através da sua grafia nos planos diretores, o direito de moradia, ou seja, a garantia de uma reserva de terra para a produção exclusiva de habitação de interesse social. Este momento, né, da política habitacional, a partir dos anos 2000, ele é pautado por uma série de novidades, né? Nós temos um governo, digamos, de esquerda, né, que vai tentar emplacar, de alguma forma, um estado de bem-estar social num contexto de mercado neoliberal, o que é bem difícil, né? Uma via intermediária, uma via do meio, né? E nesse contexto, se faz um esforço muito grande para formular uma política nacional de habitação. Para isso, em 2003, é criado o Ministério das Cidades. Em 2004, é formulada a Política Nacional de Habitação. Em 2005, se cria o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, com o Conselho de Habitação. Em 2007, passa a ser elaborado o Plano Nacional de Habitação, e no mesmo ano se cria o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários, e em 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, com várias edições até 2015. Esses eventos são fundamentais para entender o contexto atual que pautua a formulação da política habitacional hoje no Brasil. A formulação dessa nova política habitacional depende fundamentalmente de 3 eixos, né? Isso é formulado de maneira muito clara. O primeiro eixo é a política fundiária, né? Há todo um esforço para entender qual será a política fundiária a ser aplicada nas grandes cidades brasileiras, qual que é a política econômico-financeira, né, para viabilizar a produção habitacional e a sua alocação, e, por último, um esforço na estruturação institucional para viabilizar a política habitacional. Então, é importante mencionar para vocês que a Política Nacional de Habitação é regida por alguns princípios, né? Então, o princípio da função social da cidade e da propriedade, que o direito da propriedade não é absoluto, ele é determinado por essa função da função social da cidade. Eu não posso manter lotes vazios, propriedades desocupadas, porque há uma necessidade habitacional que tem que ser satisfeita. Então, a função social da propriedade passa a estar por cima do direito de propriedade. E tem uma outra questão importante, que é o direito à cidade. Eu tenho que poder morar numa localização onde existam oportunidades de trabalho, oportunidades de acesso a equipamentos de escola, equipamentos de saúde. Isso é direito à cidade. Não se trata de produzir habitação nas periferias extremas para a pessoa ter que se deslocar 3 horas todo dia para poder ir e vir até sua casa, né? Então, veio uma ideia muito forte de que a produção habitacional tem que ser feita nos interstícios da cidade. A habitação tem que estar inserida na cidade. E, para isto, são criados vários instrumentos de reforma urbana que possibilitam
maior controle sobre o uso e ocupação do solo e combatem a retenção especulativa de modo a garantir acesso à terra urbanizada. Então, aqui vocês estão percebendo que, a partir dos anos 2000, há uma revolução, né? Um outro olhar para a formulação da política habitacional. E isso é uma das questões importantíssimas que tem que ser entendidas e que tem que ser incorporadas neste plano de habitação que está sendo formulado atualmente pelo governo do estado de Rondônia. Então, a Política Nacional de Habitação é regida pelos seguintes princípios. A questão habitacional é uma política de Estado, não é uma política de mercado, é uma política de Estado. Poder público é agente indispensável na regulação urbana e na regulação do mercado imobiliário, na provisão da moradia e na regularização dos assentamentos precários. A política pactuada com a sociedade deve estar sempre articulada, né? Deve estar sempre pactuada com a sociedade, extrapolando mais de um governo. Não pode ser uma política do governo A, do governo B, do governo C. Deve ser uma política que perpassa os diferentes signos políticos. E a outra questão importante é a gestão democrática, né? A Constituição traz isso, volta a ser, né, inserido no Estatuto das Cidades regulamentado, né? E a gestão democrática passa a exigir a participação dos diferentes segmentos da sociedade para possibilitar controle social e transparência nas decisões e procedimentos. Outra coisa importante é que a política habitacional tem que ser integrada com as demais políticas sociais e ambientais, né? É uma política integradora. As proposições contidas na Política Nacional de Habitação do Estado brasileiro estão agrupadas em princípios norteadores e diretrizes que deverão ser perseguidos pelo governo federal e que integram o Sistema Nacional de Habitação. Outra questão importante é a definição da estrutura institucional do setor de habitação e dos instrumentos de implementação da Política Nacional de Habitação. Dentre eles, destacam-se o Sistema Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação. São dois elementos chaves da política, o Sistema Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação. As proposições são agrupadas em estabelecimento das principais ações que direcionam os recursos e os financiamentos, né? Então, eu tenho integração urbana de assentamentos precários, urbanização, regularização fundiária, também tem uma linha de provisão da habitação e outra de integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano. Os instrumentos da Política Nacional de Habitação são o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que é o principal mecanismo institucional, integra os governos federal, estadual e municipal, além da sociedade civil, para garantir que as políticas sejam aplicadas de maneira descentralizada e adaptada às realidades locais. Outro ponto importante é o fundo, a criação do Fundo Nacional de Habitação, que é o Fundo de Financiamento para a Habitação Popular. E ele é alimentado por recursos públicos e destina-se a financiar a construção de moradias, a regularização fundiária e a urbanização de áreas informais. O fundo é gerido pelo Ministério das Cidades e repassa recursos para os estados e municípios que tenham implementado planos de habitação e tenham projetos aprovados.
O Conselho Nacional de Habitação é outro dos elementos da política nacional e é um órgão colegiado responsável por formular, acompanhar e avaliar as políticas públicas relacionadas à habitação. Promove a participação social na definição das diretrizes habitacionais, garantindo que as políticas públicas sejam inclusivas e alinhadas às necessidades da população, especialmente das famílias de baixa renda. Outros dos instrumentos da política nacional são os programas habitacionais, e com destaque hoje para esses dois, o Minha Casa Minha Vida, né, que em 2003 foi relançado com foco em atendimento para as populações de renda mais baixa, até 3 salários mínimos, e para o PAC Periferia Viva, uma extensão do Programa de Aceleração do Crescimento, voltado à melhoria da infraestrutura em áreas periféricas e de baixa renda. Envolve a urbanização de favelas, construção de unidades habitacionais e melhorias em serviços básicos. Por último, temos como os elementos da política nacional os planos de habitação. E esses planos de habitação, eles são nacionais, estaduais e municipais. Eles são elaborados pelos governos com o objetivo de adaptar as diretrizes nacionais às realidades específicas de cada região, além de garantir a articulação entre os diferentes níveis de governo. A existência desses planos é uma condição para que os governos locais possam acessar recursos do fundo. Aqui a gente tem uma síntese, né, dessa estrutura, né, da política nacional. Então, temos a política, o Sistema Nacional de Interesse Social, com os fundos, e o Sistema Nacional de Mercado, com o Sistema Financeiro de Habitação, alimentado pela caderneta de poupança e os mercados de capitais. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social tem como objetivo, né, então, este pilar aqui da esquerda, viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e habitação digna e sustentável, implantar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda, e articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. As diretrizes do Sistema Nacional é prioridade para planos, programas e projetos para a população de menor renda, utilização prioritária do incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura, utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público, incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia e também estabelecer mecanismos de cotas para idosos deficientes e famílias chefiadas por mulheres. Essas são as principais diretrizes nacionais de habitação e interesse social. Então, aqui a gente tem também um pouco as diretrizes que vão pautar a política estadual de habitação. Integram o Sistema Nacional de Habitação, o Ministério das Cidades, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, a Caixa Econômica, o Conselho das Cidades, os Conselhos de Estados e Municípios, órgãos e instituições integrantes da administração pública direta ou indireta, fundações, sociedades, sindicatos e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a atuar no sistema financeiro da habitação. São recursos do Sistema Nacional de Habitação o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao Sistema Nacional. A situação atual do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A gente sabe que nos últimos anos esse sistema passou por oscilações, especialmente devido às mudanças
nas políticas habitacionais nacionais e aos cortes financeiros, aos cortes orçamentários. O Fundo Nacional deveria ser a principal fonte de financiamento do sistema, mas tem enfrentado problemas de escassez de recursos. Em 2023, com a retomada do programa como Casa Minha Vida e o lançamento do PAC Periferias, houve um aumento no volume de investimentos nacionais destinados à habitação. A outra coisa importante é a participação dos estados e municípios. Temos que destacar que muitos municípios, especialmente os de pequeno porte, enfrentam dificuldades técnicas e financeiras para aderir e implementar os programas do Sistema Nacional. E por outro ponto importante é a coordenação e descentralização. Em 2023, o governo federal fortaleceu o diálogo com estados e municípios por meio de programas como o PAC Periferia Viva. Também se fortaleceu a vertente da regularização fundiária e urbanização. Houve uma retomada de projetos de regularização em áreas metropolitanas, mas, apesar disso, o alcance ainda é limitado e a regularização fundiária em favelas e áreas periféricas é um processo demorado. As necessidades de habitação de cerca de 35 milhões de unidades habitacionais agrega o déficit acumulado e a demanda futura. Urbanizar milhares de assentamentos precários, onde a carência de infraestrutura e a falta de inserção urbana tornam precárias as condições de vida de mais de 50 milhões de pessoas. Articular o papel anticíclico da construção civil como uma política social estruturada de forma consistente numa estratégia de longo prazo. Moradia é entendida e deve ser entendida como um direito individual e coletivo a ser alcançado pela universalização do acesso a unidades com padrão digno e acesso à cidade. Como a terra é parte estrutural da política de habitação, ela assume um papel fundamental com a implementação dos instrumentos de reforma urbana, de forma a garantir com que a propriedade urbana cumpra sua função social. Agora aqui a gente tem alguns dos instrumentos, né, que o Estatuto da Cidade criou para justamente fazer com que a terra cumpra sua função social. Então, temos instrumentos jurídicos e políticos e instrumentos tributários e financeiros. Então, os mais famosos é o parcelamento, edificação, utilização compulsórias, a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir, assistência técnica e jurídica gratuita a grupos menos favorecidos, o IPTU progressivo, as zonas especiais de interesse social, são elementos que a gente vê sendo discutidos em todos os planos giratórios brasileiros. E é importante dizer, né, que o Plano Nacional de Habitação, ele deve articular os recursos dos 3 níveis de governo, né? Priorizar o atendimento à população de renda mais baixa e propor a articulação institucional do conjunto de atores públicos, privados e demais agentes sociais. Também o plano deve propor medidas de política urbana e fundiária capazes de baratear e facilitar o acesso à terra e também orientar a elaboração dos planos habitacionais de âmbito estadual e municipal. Cabe ao Planab formular uma estratégia e definir um plano de ação em torno desses eixos, que garantem o equacionamento da questão da habitação no horizonte temporal estabelecido. 4 eixos: modelo de financiamento, política urbana e fundiária, desenho institucional, cadeia produtiva da construção civil.
Então, são questões todas que devem ser abordadas quando tratamos dos programas habitacionais. O Plano Nacional de Habitação fez um esforço em classificar os municípios em 11 categorias e de tal forma a associar esses municípios programas específicos de habitação. Então, temos municípios classificados de A a K, que vão desde regiões metropolitanas de Rio e São Paulo, regiões metropolitanas e principais aglomerações do Centro-Sul, regiões metropolitanas do Norte e Nordeste, aglomerações e centros regionais do Centro-Sul, aglomerações e centros regionais do Norte e Nordeste, centros urbanos em espaços rurais prósperos, centros urbanos em espaços rurais consolidados com algum grau de dinamismo, centros urbanos em espaços rurais com elevada desigualdade e pobreza, pequenas cidades em espaços rurais prósperos, pequenas cidades em espaços rurais consolidados, mas de frágil dinamismo, e pequenas cidades em espaços rurais de pouca densidade econômica. Aqui a gente tem a distribuição, aqui em Rondônia, né, os tipos que predominam. E outra classificação importante que o Plano Nacional criou é a estratificação das necessidades habitacionais por grupo de atendimento. Então, criaram-se 5 grupos. O grupo 1 é totalmente financiado, né, e a fundo perdido, né, e a fonte de recurso principal é o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. O grupo 2 são famílias com renda entre 800 a 1.600, e já a fonte de financiamento é o Fundo de Garantia. Aqui já o grupo 3 são as famílias que começam a poder acessar algum tipo de financiamento habitacional com subsídio de equilíbrio, totalmente alimentados pelo FGTS, famílias com capacidade de assumir financiamento habitacional, o G4, e por último, as famílias com capacidade de acesso imóvel pelo mercado, né? Outra questão importante para a formulação do Plano Estadual de Habitação é a Lei 8.808, que institui os serviços de assistência técnica gratuitos para a população de baixa renda. Entre 2002 e 2007, as receitas totalizaram 134 bilhões, 50 bilhões de receitas brutas e 51 bilhões de retornos dos empréstimos já concedidos, enquanto que os orçamentos aprovados para aplicação em habitação, saneamento e infraestrutura somaram 50 bilhões, dos quais apenas 36 bilhões foram efetivamente contratados. Aqui a gente tem algumas linhas programáticas sugeridas pelo Plano Nacional de Habitação. Então, temos uma linha programática de integração urbana de assentamentos precários e uma linha programática de produção e aquisição da habitação. Isso aqui não convencional e isso aqui convencional. Ainda há uma linha programática para melhoria habitacional, uma linha programática de assistência técnica e uma linha programática para incentivo ao desenvolvimento institucional nos municípios. Os produtos habitacionais sugeridos pelo Plano de Habitação são diferenciados entre área urbana e área rural. Para a área urbana, se sugere a produção de unidade pronta em área consolidada, de unidade pronta térrea, de lote de 125 com cesta de materiais, lote urbanizado e cesta de materiais. E nas áreas rurais, praticamente é cesta de materiais sem mão de obra e com mão de obra.
Este quadro mostra a adequação desses produtos habitacionais àquela classificação dos municípios, né? A formulação do Plano Estadual de Habitação de Rondônia está usando estas diretrizes, né? Vamos agora ver um pouco do que trata o programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje os dois programas mais importantes é o programa Minha Casa Minha Vida e o PAC Periferia Viva. O programa Minha Casa Minha Vida tem como objetivo promover o direito à cidade e à moradia de famílias residentes em áreas urbanas e rurais, associadas ao desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural e à sustentabilidade. Também tem como objetivo a redução da vulnerabilidade e a prevenção de riscos e desastres, geração de trabalho e de renda e elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população. Esses programas objetivos do programa são alcançados por linhas de atendimento tais como provisão subsidiada de unidades novas, requalificadas ou retrofitadas, provisão subsidiada de unidades habitacionais derivadas da requalificação ou retrofit de prédios degradados e provisão financiada de unidades novas, usadas, requalificadas ou retrofitadas, que serão consideradas novas em áreas urbanas e rurais. Também tem como diretriz fomento à criação de mercados de locação social de imóveis em áreas urbanas, provisão de lotes urbanizados, melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, apoio financeiro a programas e ações habitacionais de interesse social, projeto moradia primeiro e regularização fundiária. O Plano Estadual de Habitação é criado para quê? Para diagnosticar o déficit habitacional, que foi o nosso primeiro produto, né, e que estimou o número de déficit e de inadequação. E a outra prioridade é definir metas, né, com base nesse diagnóstico. O plano deve estabelecer metas de construção de novas moradias, regularização fundiária e urbanização, além de identificar as prioridades de investimento e criar uma matriz para orientar a elaboração dos planos locais. Outra coisa importante é articular com os municípios, né, a elaboração dos planos municipais de habitação, garantindo que haja uma integração entre as ações em nível estadual e municipal. Também deve apoiar o financiamento habitacional, viabilizando o acesso a recursos financeiros para a implementação das políticas, tanto por meio de fontes estaduais quanto federais, como o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. E também deve promover parcerias. O plano busca envolver não apenas os governos federal e municipal, mas também o setor privado e a sociedade civil. Os componentes do plano estadual é o diagnóstico do déficit, a identificação da demanda, a definição de metas e estratégias. Então, se devem definir as metas quantitativas, como o número de moradias a serem construídas, e qualitativas. As estratégias incluem iniciativas para melhorar a infraestrutura urbana, saneamento básico, regularização fundiária e inclusão social. Também deve definir como vai se estruturar o financiamento e a capacitação técnica institucional e, por último, criar um sistema de monitoramento e avaliação. É importante destacar que o plano estadual ele deve estar articulado verticalmente à Política Nacional de Habitação e horizontalmente à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Deve estar integrado com a política de habitação, a política urbana, e um dos eixos será cumprir a função social da propriedade como princípio fundamental. Também é importante falar que ele tem que estar articulado
ao plano diretor, de modo a possibilitar a ampliação de acesso à terra urbanizada às classes de menor renda. O Plano Estadual de Habitação tem como foco as ações voltadas ao atendimento das famílias que recebem até 2 salários mínimos e que correspondem aos grupos 1 e a parcela do grupo 2 da demanda por moradia, segundo a classificação da Política Nacional de Habitação. Então, o PEAB adota como critério de prioridade de atendimento da demanda os grupos sociais enquadrados na faixa de rendimento familiar per capita correspondente até meio salário mínimo. Considera-se que os patamares superiores da demanda, que recebem entre 2 e 3, devem ser também contemplados pelas políticas através de procedimentos de gestão e outras estratégias locais, podendo o município receber o apoio técnico do governo estadual, não implicando aporte de recursos oriundos do fundo. Com isto, encerramos a aula de hoje, né? E como esta aula está sendo gravada, não há possibilidade de vocês fazerem perguntas. Na aula ao vivo foi feita essa sessão de perguntas e eu deixo aberto aqui o meu contato para eventualmente vocês mandarem demandas ou dúvidas. Eu agradeço muito e deixo aqui também a bibliografia que foi utilizada para a formulação dessa aula. Muito obrigada.